Bom dia, meus amores! Meus amores, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Sabedoria. Hoje a palavra é forte. Eu creio que o Senhor vai falar com você. Perguntas, que você está se fazendo ao Senhor o tempo inteiro e não consegue descobrir. Que Ele fale com você hoje de uma forma tremenda. A palavra que eu tenho para você hoje é: você vai vencer. Eu não sei qual a guerra, qual a batalha, qual a dificuldade você está passando na sua vida, mas você vai vencer. E eu creio que hoje o Senhor vai te entregar as ferramentas que você precisa para vencer tudo isso que você está passando. Eu não sei se a batalha que você está vivendo é na vida financeira, é na vida amorosa, é na saúde, eu não sei. Mas o Deus que mudou a história de José da noite para o dia pode mudar a sua também. O Deus que livrou Daniel dentro da cova dos leões vai te livrar também. Amém? E aí, meus amores, vamos para o nosso Café com Sabedoria de hoje? A palavra de hoje é forte. Você vai vencer. Você vai vencer. Vamos fazer um ato profético? Comenta aqui embaixo: eu já venci. Coloca aqui embaixo: eu já venci, eu já venci. Você pode não estar vendo saída, você pode não estar vendo solução, mas declara, profetiza, seja profeta na sua vida. Eu já venci. Comenta aqui embaixo. Isso aí, Érica. Coloca aqui embaixo, gente. Profetiza. Eu já venci. A Mônica. Isso aí, seja profeta da sua vida. Eu já venci. Não importa as circunstâncias, não importa o que os meus olhos naturais veem. O que importa é que Deus está vendo, o que importa é que Deus está comigo, o que importa é que eu já venci. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. A vitória já foi dada a nós. É só tomar posse, é só se posicionar. Porque na palavra Jesus disse: quem me ama, me obedece. Não é mesmo? Olha só o pessoal comentando: eu já venci, eu já venci. Vamos fazer o seguinte: pega essa live, compartilhe com mais pessoas. Compartilhe com mais pessoas. Compartilha no grupo dos amigos, dos inimigos, da fofoca. Você que está no YouTube, seja muito bem-vindo. Curte o nosso canal. Compartilha. Tira um print, posta nos seus stories, me marque. Hoje é dia de vencer batalhas. E hoje, que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia do último mês de dezembro. Hoje é o primeiro dia do último mês do ano. Eu profetizo sobre a sua vida que tudo aquilo que não foi solucionado o ano todo vai se resolver ainda este ano. Eu quero ver você vir aqui compartilhar seu testemunho, tá? Eu profetizo sobre a sua vida, tudo aquilo que estava travado e você passou o ano inteiro lutando, tentando resolver e não conseguiu, vai se resolver ainda este ano. Eu profetizo sobre a sua vida uma saúde sem igual. Eu profetizo sobre a sua vida prosperidade, fartura do tipo de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida portas abertas, onde antes só havia paredes. Eu profetizo que o Senhor abra um caminho no deserto para você passar. E tem coisas na nossa vida, tem provações que nós passamos para que a honra e a glória seja do Senhor, para que nós tenhamos um testemunho tão grande que seja impossível falar que foi das nossas mãos. Para que todas as pessoas olhem e falem assim: foi o Senhor, só o Senhor faz isso, só o Senhor consegue fazer algo tão grande assim. Amém? Amém, meus amores? Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, Ezequiel 37, vamos lá? Quem tá gostando da palavra já sentiu? Já sentiu que essa palavra é para você? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. É pra mim. Manda o foguinho, manda o coraçãozinho. Manda o foguinho, manda o coraçãozinho. Vamos. Vamos? Vamos, meus amores. Pega aí sua Bíblia. Eu vou ler aqui Ezequiel 37, tá? Pega aí. Ezequiel 37. A Mari falou: essa palavra é pra mim. Amém, Mari.
que o Senhor me use grandemente aqui na sua vida, que os seus olhos espirituais se abram. Aquilo que não se resolveu na sua vida, muitas vezes, é porque você não está enxergando o que Deus quer te mostrar. Eu acredito que a nossa vida é como se fosse um jogo de Super Mario, como se fosse uma escada. E a cada batalha que a gente vence, a gente sobe de nível. E eu declaro que hoje é o dia de você subir de nível. Eu declaro que hoje é o dia de você vencer aquilo que você não tinha vencido até hoje. Hoje é o dia de você enxergar aquilo que você não tinha enxergado até hoje. Amém? 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 Vamos lá então. Ezequiel, do 1 ao 10. Pega a sua Bíblia aí e acompanha comigo. A profecia sobre o vale de ossos secos. A mão do Senhor veio sobre mim. Ele conduziu-me pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos. Imagina, gente, um vale. Você chega num vale, tá cheio de ossos sequíssimos. Sabe, assim, eu fico imaginando, eu quero trazer para minha realidade, né? Imagina assim, igual minha mãe, o dia que ela faz frango, aí no outro dia os ossos estão bem sequinhos, né? Muito secos, extremamente ressecados. Imagina um vale de ossos secos com muitos ossos e sequíssimos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram numerosos ossos humanos, muitos ossos humanos, sobre a face do vale, estavam sequíssimos. Ele disse-me: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, só tu o sabes. Deus perguntou para ele: é possível esses ossos voltar a viver? Você já pensou? Você tá de frente a um vale cheio de ossos sequíssimos, ossos humanos, e Deus perguntar para você isso? Minha filha, meu filho, é possível esses ossos voltar a viver? E aí você vai falar assim: ó, Senhor, só o Senhor sabe, porque o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural. Versículo 4. Então disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha só, Deus mandou ele profetizar sobre aqueles ossos secos. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei surgir carne sobre vós estenderei pele, porém em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor, o Rei soberano, que exige lealdade e obediência. Então profetizei como me foi ordenado, e eis que se fez um ruído. Enquanto eu profetizava, um barulho de ossos batendo uns contra os outros e se ajuntavam, cada osso com seu osso. Olha só, muitas pessoas, quando leem essa passagem, acreditam que nesse vale de ossos secos, quando houve a profetização, os ossos começaram a se juntar para se formar. Só que Deus é um Deus de ordem. Cada osso procurou o seu osso. Não é bagunça. Deus é um Deus de ordem. E me veio aqui de entregar uma palavra para você. Talvez a sua vida financeira ainda não mudou porque está em desordem. Tem bagunça aí. Tem bagunça aí. E Deus é um Deus de ordem. A ordem antecede a prosperidade. Então, imagina aí esses ossos sequíssimos, um osso buscando o outro e se juntando. Então profetizei como me foi ordenado, e eis que se fez um ruído enquanto eu profetizava. Um barulho de ossos batendo uns contra os outros e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e vi que os nervos os cobriam, a carne surgiu e a pele estendeu-se sobre eles, mas não havia neles espírito. Ele disse-me: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Eu profetizei como ele ordenou, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército extremamente grande. Que fichas caem aí? Que fichas caem aí?
Tem coisas na sua vida que não está acontecendo porque você não está usando sua boca para profetizar. Um vale de ossos secos, sequíssimos, se transformou num exército numeroso. Ossos sequíssimos voltaram a viver, se juntaram, gerou carne novamente, gerou nervos novamente. O Espírito Santo de Deus entrou naqueles ossos e voltaram a viver. Qual a área da sua vida está morta? Eu declaro, vale de ossos secos, volte a viver. Aquilo que está morto na sua vida, que volte a viver. Só que eu preciso te dizer algo. Tem coisas na nossa vida que nós ficamos terceirizando o tempo inteiro e não fazemos a nossa parte. Só que tem coisas na sua vida que só vai mudar quando você se levantar, quando você se posicionar, quando você parar de terceirizar aquilo que é sua responsabilidade. Eita, manda um foguinho, manda um coraçãozinho. Manda um foguinho, manda um coraçãozinho aí. Meu fone tá saindo do ouvido. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Quem aí tá precisando de uma mudança de nível? Comenta aqui embaixo. Quem aí fala assim, Letícia, eu tô numa fase que eu não sei mais o que fazer. Tem muito tempo que eu tô na mesma fase e nada muda. Quem aí tá precisando de uma vitória? Sabe? Em alguma área da sua vida. Quem tá precisando de uma vitória? Tá precisando que caminhos se abram. Quem aí tá precisando? Hã? Chegou a hora de você se levantar. Como filha e filho amado do Senhor, que tem poder e autoridade nas palavras que saem da tua boca. A Érica falou, Letícia, você é necessária. Eu acordei pensando no Café com Sabedoria e eu preciso de uma mudança de vida. Amém? Amém? Tem pessoas que falam assim, nossa, ó, teve a Lucinéia falou assim, eu preciso de um milagre na minha vida sentimental. Ah, eu tô confiando no Senhor, tô entregando nas mãos dele. Você tá fazendo sua parte, minha linda? Você tá fazendo sua parte? O que é impossível, Deus vai fazer. Agora, o que depende de você é só com você. Né? Eu compartilhei esses dias atrás que em 2023 eu fiz um checklist pro Senhor, falando tudo que eu queria no homem da minha vida. E todas as noites eu orava e mostrava para ele. Falei assim, Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas eu quero te mostrar a minha vontade. E todos os dias eu orava. E aí eu falei que hoje, né, eu tô namorando, tô com uma pessoa especial na minha vida, e que muitas coisas, detalhes que eu pedi para Deus, ele tem esses detalhes. E eu pedi para Deus a altura, a idade, tudo que vocês pensarem. E aí teve seguidores que falaram assim, ah, Letícia, eu também quero. Só que as pessoas não olham para o que eu fiz para viver isso. Eu fui buscar me curar, eu fui descobrir quem eu sou, eu fui descobrir os traumas que eu carregava, que me deixava presa a padrões ruins, a lealdade, a maldições hereditárias que eu carregava da minha família, repetindo o padrão de relacionamentos ruins das mulheres da minha família. Então não adianta você entregar a Deus e não fazer sua parte. Nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta só orar, tem batalha que é emocional e se você não curar suas emoções, nada vai mudar. Tem batalha que é espiritual sim, é preciso jejum, é preciso oração, é preciso profetizar, mas tem batalha que é emocional, que está presa aqui no seu inconsciente, você precisa mudar sua forma de pensar, você precisa mudar os traumas que estão aí. Né? Eu não sei qual é a batalha que você está passando, mas se levante, se posicione. E aí eu preciso te dizer, onde que o inimigo mais vai nos atacar? Na nossa identidade. O inimigo vai mais nos atacar na nossa identidade. Lá atrás, essa Letícia aqui, na minha família, muitas são... Meu pai e minha mãe já tinham tido 2 meninas antes de mim e elas não sobreviveram. Depois veio eu e depois mais 2 meninas. E assim o inimigo vai usar o nosso pai e a nossa mãe para nos atacar. Muitas vezes nosso pai e nossa mãe falam coisas sem pensar, mas aquilo nos fere profundamente. E aí quando eu era pequena, meu pai mexia com roça, né, com plantação de tomate, com
com barraca na feira e eu queria a aprovação dele. Todos nós precisamos ser amados. Todo ser humano tem a necessidade de ser amado, de ser aprovado, de ser validado. E aí eu ficava atrás do meu pai, querendo estar com ele, querendo ser vista por ele. E meu pai falava, se você fosse menino, você era assim. Se você fosse menino, você poderia fazer aquilo. Se você fosse menino, você poderia fazer tal coisa. E sabe o que aconteceu comigo? Eu cresci e eu entrei em trabalhos onde eu tentava buscar essa aprovação nos meus líderes, onde eu tentava ser vista, ser reconhecida pelas pessoas, porque de forma inconsciente eu estava buscando a aprovação daquele pai que eu não senti que me aprovou. Eu não sei o que você ouviu na sua infância. Talvez você ouviu do seu pai ou da sua mãe que você é burra, que tudo que você coloca as mãos quebra, que você não é bom em nada, que você é um inútil. E aí você cresce e entra em relacionamentos onde as pessoas te colocam num lugar de inútil, onde as pessoas te diminuem. Aí você cresce e entra num trabalho onde o seu líder te explora, te humilha. Aí você cresce e não consegue fazer dinheiro, e não consegue entrar em relacionamento saudável e não entende por quê. Veio lá de trás, meus amores. Aquela rejeição que você sentiu do seu pai, aquele abandono que você sentiu do seu pai, aquela rejeição que você sentiu da sua mãe, minha linda. Letícia, e essa geração de mulheres dependentes emocionais é por causa da ferida do abandono paterno. Então, eu vou falar para mulheres aqui que estão no masculino, que estão colocando o trabalho, o dinheiro acima da sua vida, acima do seu casamento, acima da sua família. Olha as dores que você carrega, que o seu pai deixou com você, que a sua mãe deixou com você. Você vai fazer a mesma coisa com seus filhos, é isso? Olha o casamento de fachada que seu pai e a sua mãe tinham, e agora você vai viver um casamento de fachada também. Filho, meus amores, não querem dinheiro, não estão preocupados com dinheiro. Filhos querem presença e precisam de presença. Porque, não se engane, se você não estiver presente na vida dos seus filhos para ensiná-los, alguém vai ocupar esse lugar. E geralmente é uma pessoa que só vai levar os seus filhos para os lugares ruins. Que fichas caem? Que fichas caem? Jeremias, deixa eu pegar o livro de Jeremias aqui. Gente, tudo isso que eu tô falando aí nem tava aqui anotado pra falar, tá? É pra alguém aí que tá saindo do seu lugar, de mãe, de esposa, por causa do dinheiro, buscando validação de homens, porque ainda busca a validação daquele pai. Jeremias 1:5. Jeremias 1:5 eu quero ler para você. Antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu o conheci. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta das nações. Você é profeta. Você é profeta da sua vida. Eu não sei qual situação você está passando, mas começa a profetizar. Letícia, mas minha vida está um caos. Esquece. Nenhuma circunstância é maior do que Deus. Essa circunstância ruim que você está passando aí não te define, não define a sua vida. É só um episódio. É só um episódio curtinho. Mas se você não profetizar, se você não fazer a sua parte, esse episódio curtinho vai se tornar algo tão grande. Começa a profetizar. Letícia, minha vida financeira está um caos. Começa a declarar, Senhor, obrigada, porque oportunidades lucrativas vêm para minha vida todos os dias. Senhor, obrigada, porque tudo que eu coloco as mãos prospera. Senhor, eu sou abençoada. Eu sou abençoada, eu sou amada. Em Cristo Jesus eu tenho autoridade. Eu e você temos autoridade em Cristo Jesus. Sabe por que a palavra diz que a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira? Porque quando você deixa o Espírito Santo de Deus entrar, fazer morada no seu coração, te conduzir, quando você permite o Espírito Santo de Deus te conduzir, a sua vida é totalmente transformada. Porque há poder
Há poder nas palavras que saem da sua boca, você tem autoridade. Uma vida que não é guiada pelo Espírito Santo de Deus é fria e vazia. Uma vida onde você quer ser autossuficiente, uma vida onde você quer ser autossuficiente e só confia na força do seu braço, é fria e vazia, é pesada. A Luciné falou aqui, obrigada pelas suas palavras. Você não sabe como está me ajudando. Amém. E eu preciso dizer, essas mulheres feridas com falta de pai, mulheres que muitas vezes foram abusadas e muitas delas nem têm consciência, mulheres que se sentiram desprotegidas pelo pai na infância, ela cresce e fala assim, ó, eu dou conta da minha vida, eu não preciso de homem nenhum. E uma autossuficiência toma conta dela, o orgulho toma conta dela e ela quer dar conta de tudo e quer não precisar de ninguém. Orgulhosa. E a vida fica pesada, fica vazia. Só quando você fala, Senhor, guia o meu caminho, Senhor. O Senhor tem liberdade para tomar as decisões para mim. Porque todas as decisões que eu tomo sozinha, eu erro e eu erro muito. Só os humildes vivem milagres. Só os humildes acessam as promessas de Deus na sua vida. Acessa as bênçãos. As bênçãos do Senhor já estão liberadas sobre a sua vida. Basta você ficar pronta. Basta você ficar pronto. Onde tiver confusão na sua vida, profetize paz. Onde houver morte na sua vida, profetize vida. Onde houver escassez e pobreza, profetize prosperidade e abundância dos céus. Onde houver tristeza e dor, profetize alegria, felicidade. Se você está buscando alguém para fazer você feliz, você não vai encontrar, porque felicidade vem de dentro. Tem como eu te dar água se a minha taça estiver vazia? Tem como você amar alguém se você não se amar primeiro? Você tem que se encher. Felicidade vem de dentro. Amor vem de dentro. Só quando você é capaz de transbordar é que o amor chega na sua vida. Só a partir do momento que você consegue se sentir inteira, preenchida pelo Senhor, é que o amor chega na sua vida. Porque se chegar antes, você vai estragar tudo. Se chegar antes, você vai estragar tudo com a sua dependência emocional, entregando a sua vida para o outro, se tornando boneco de plástico na vida do outro, falando assim, olha, essa vida que eu te entrego, você faz o que quiser com ela. A dependente emocional faz isso, idolatra o outro. Você sabia que o pecado de idolatria é dito na Bíblia como prostituição espiritual? A mulher dependente emocional que entra em relacionamento abusivo, que entra em trabalho que não tem nada a ver com o propósito dela de vida, ela está se prostituindo espiritualmente. Idolatria. Na Bíblia, você vê o Senhor falar, abominar a idolatria de Gênesis e Apocalipse. Idolatria é dito como prostituição espiritual. Que dia que você vai falar assim, opa, eu não quero mais essa dependência emocional e eu vou me curar? As pessoas não levam dependência emocional a sério. Dependência emocional é pior do que vício em cocaína. A pessoa é viciada em se humilhar, em se vitimizar, em sofrer, em sentir dor. E a pessoa caminha como órfã e não como filha de Deus. Você pode orar, você pode ir na igreja, mas se você se comporta como dependente emocional, você se comporta como órfã, como uma pessoa sem pai. Decida se curar, decida se levantar dessa cadeira de vítima. Em qualquer fase que você tiver, profetize. Tem como da mesma fonte sair água doce e água amarga? Talvez da sua boca só sai coisa ruim. Ai, Letícia, minha vida financeira tá um caos. E aí você começa só a falar. Começa a xingar, começa a falar palavrão, começa a falar coisas ruins. Começa a falar coisas ruins e a sua vida vai piorando, piorando, piorando. A murmuração ativa a ira do Senhor. Olha aquele povo no deserto. Olha aquele povo no deserto. A Maria falou, gratidão. Desde quando comecei a te seguir, eu mudei o meu posicionamento em direção ao meu primogênito. Hoje entendo tudo e sigo a vida em paz e feliz. Gratidão. Amém. Meus amores,
há um tempo atrás, eu gosto muito aqui da cidade de Montes Claros, gosto mesmo, sabe? E há um tempo atrás o Senhor tinha me dado a direção de ir embora para São Paulo. E eu não queria de jeito nenhum. Eu falava, meu Deus, o que eu vou caçar naquele lugar? Eu tenho medo. Eu só via São Paulo pelo noticiário da TV, né? Era tiro, porrada e bomba. Eu falava, Deus, eu não quero ir. E o Senhor ia me sacudindo, trazia pessoas falando que eu tinha que ir, trazia sonhos, visões. Até que eu falei, tá bom, eu vou. E aí ele me deu a direção. E quando você entra no centro da vontade do Senhor, tudo que você pede, Ele faz. Apareceu provisão que eu não esperava, caiu mais de 40 mil reais na minha conta, eu morava em um apartamento aqui menor, e aí eu falei assim, Senhor, para eu ir para São Paulo, para eu ir para Alphaville, eu quero um apartamento maior, quero uma máquina de lavar e eu quero vista. E o Senhor me entregou um apartamento quase o dobro do tamanho, com máquina de lavar a louça, máquina de lavar roupa, com vista em todas as janelas. Eu tinha vista do nascer do sol e do pôr do sol. E Ele sempre, quando você está no centro da vontade do Senhor, Ele sempre vai fazer mais do que você imagina. Só que eu cheguei em Alphaville, um lugar que é desejado por muitas pessoas e não era desejado por mim. E eu só chorava, eu só reclamava, porque a minha família, muito longe, né? Deve dar o quê? Umas 14 horas de carro. E mesmo quando eu vinha a Minas de avião, eu tinha que vir de avião até Montes Claros. Para ir para casa dos meus pais, ainda tinha que pegar mais estrada. Então eu cheguei em Alphaville, eu só chorava. E lá foi um período de muita cura e de muito crescimento também, sabe? Muito crescimento espiritual, muito crescimento emocional. Deus me levou para aquele lugar para falar assim, filha, vem aqui para eu te mostrar quem eu sou na sua vida, que eu sou o seu pai, que eu cuido de você. Me fez quebrar altares de medo, porque eu tinha medo de tudo que vocês pensarem. Altar de medo, me fez quebrar muita escassez, porque eu passei a estar em lugares, passei a ter um poder aquisitivo maior, então quebrou muito altar de escassez, de medo, de incredulidade. De autossuficiência o Senhor quebrou em mim, porque eu confiava só na minha força do braço. Então foi um momento de muito crescimento. Foi a melhor fase, assim, forma física, espiritual, emocional. E eu só reclamava. E eu só chorava e reclamava. Aí um dia no quarto orando, falei assim, Deus, por que o Senhor me trouxe pra cá? Tô longe da minha família, as coisas aqui, eu acabo ficando mais sozinha. Por que, meu Deus? Eu chorava. E o Senhor me mostrou o povo no deserto. O povo era escravo. E aqui eu tô falando para alguém que tem uma mentalidade de escravo. Talvez sua mentalidade é de escravo. Que não se sente merecedora de ser feliz no amor. Você até fala que quer um homem de honra, que quer ser feliz no amor, mas aqui dentro você sabe que não é verdade. Você sabe que não é verdade. O medo aí de ser traído, o medo de ser abandonado é muito maior do que o que sai da sua boca. Tem pessoas aí que têm mentalidade de escravo, que acredita que as coisas só vêm se esforçar muito, se sofrer para conseguir alcançar alguma coisa. Então esse povo no deserto tinha uma mentalidade de escravo. Tinha uma mentalidade de escravo, estava saindo do Egito, que eles eram escravos, e precisavam passar por um deserto que esse percurso demoraria 40 dias para acessar a terra prometida, e demorou 40 anos. Porque murmurava, reclamava, duvidava do Senhor. E aquilo ativou a ira de Deus. Se for abrir a boca para reclamar, fecha essa boca, costura essa boca. Se for abrir a boca para reclamar, anda com uma garrafinha de água. Opa, vou reclamar, põe uma garrafinha de água na boca, bebe água. Não reclama, não abra a boca para reclamar. Não sente em mesas onde as pessoas só reclamam e falam mal dos outros. Para de reclamar. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas os demônios estão ao nosso redor. E tudo que sai da sua boca, que é lançado da sua boca, são sementes. E aí, qual a colheita que você quer ter? Você quer ter uma colheita boa, abençoada? Ou uma colheita amaldiçoada? Você está dando mais arma, mais munição para os anjos do Senhor ou para os demônios? Para as coisas ruins que você está declarando aí? Olha só o que a gente viu aqui em Ezequiel.
O homem deu uma ordem para um vale de ossos secos, sequíssimos. E aquele vale de ossos secos voltou a viver apenas com palavras vindas do Senhor. Você tem poder e autoridade aqui na terra. E as palavras que saem da sua boca são poderosas. Tem coisas na sua vida que tá tão ruim por causa das palavras que saem da sua boca. Por causa das palavras que saem da sua boca, e aí? Muitas vezes nós falamos que o inimigo tá bravo comigo, isso, aquilo. Não, você tá sendo seu pior inimigo. Você está destruindo a sua própria vida. Que fichas caem? Que fichas caem? Começa a profetizar nas áreas da sua vida que está morta. Profetiza, vale de ossos secos, volte a viver. Tudo que está morto na minha vida, volte a viver em nome de Jesus. Que a minha vida financeira volte a viver em nome de Jesus. Que a minha vida financeira volte a ter prosperidade, a ter abundância em nome de Jesus. Onde eu colocar a palma das minhas mãos, que prospere em nome de Jesus. Que onde eu passar, que eu leve a luz do Espírito Santo, que o reino do Senhor se manifeste em nome de Jesus. Que na minha vida amorosa, na minha vida sentimental, vale de ossos secos, volte a viver. Declare, a sua boca tem poder. Tem coisas na sua vida que você está passando, provações que você está passando, para aumentar a sua fé. Vixe, balancei tudo aqui. Para aumentar a sua fé. Que fichas caem? Que fichas caem? Ó, a Keila falou, tem 3 semanas que eu estou na cama em depressão. Que dia que você vai levantar e fazer uma caminhada num parque? Que dia que você vai levantar e orar? Senhor, o que tem aqui nesse quarto que não é consagrado a Ti, para que eu tire? Porque eu vou dizer para vocês, meus amores, tem enfermidades que nós enfrentamos por brechas que a gente deixa entrar na nossa vida. Letícia, eu tô com depressão. Que dia que você vai levantar, pôr um louvor, limpar esse quarto, orar, falar assim, Senhor, o que tem aqui que não é da sua vontade? E tira, coloca pra fora. Levantar e fazer uma caminhada num parque. Gente, eu tive depressão e é horrível, parece que você vai morrer. Eu tive depressão. Se você tem depressão, que dia que você vai buscar terapia? Vai buscar ajuda? Olha a autossuficiência aí. Olha o orgulho aí de quem não busca ajuda. Que dia que você vai buscar fazer uma atividade física? E nós temos que saber que nós somos corpo, alma e espírito. Tem doenças que são do corpo, tem doenças que são da alma e tem doenças que são do espírito. Eu tive depressão emocional. Por causa da alma, por causa das dores que eu senti. E aí, que fichas caem? Que dia que você vai se levantar como filha e filho do Senhor? Que tem poder e autoridade no que fala. Tem poder e autoridade sobre a sua própria vida. Tem poder e autoridade para profetizar e viver aquilo que sai da sua boca. Que fichas caem? Meus amores, o pessoal perguntando sobre a mentoria Mente Milionária. Você que quer entrar, mentoria Mente Milionária é justamente para isso. Para a gente quebrar bloqueios que tem aí. Tudo que acontece na nossa vida, primeiro tem uma liberação no reino espiritual, emocional e mental. Se tem algo aí que você está querendo viver, um mosquitinho. Se tem algo aí que você está querendo viver e não está conseguindo, tem uma trava em um desses reinos. Ou é espiritual, por causa de uma maldição hereditária que tem aí, uma brecha que você deixou para o inimigo atacar a sua vida, ou é emocional, traumas aí que você carrega, culpa por erros que você cometeu, traumas que você carrega lá do passado, ou é mental também, entende? E a mentoria a gente vem para trabalhar isso, para quebrar os bloqueios que estão te impedindo de acessar aquilo que você tanto sonha. A mentoria são 30 dias, você fica comigo 30 dias, onde todos os dias eu tô lá segurando na sua mão, vendo as suas demandas, as suas dificuldades e te entregando as ferramentas certas para você romper, tá? Por mais que se chame Mentoria Mente Milionária, nós trabalhamos as 7 principais áreas da sua vida, principalmente financeira e amorosa. Nós temos encontros semanais, sempre às terças-feiras, 19 horas, horário de Brasília.
Você que mora em outro país, se organize pelo seu fuso horário aí. E quem não consegue, tem algumas alunas que não conseguem estar comigo no encontro da mentoria ao vivo. No dia seguinte, a gravação já está disponível para os alunos assistirem e trazer suas demandas, suas dificuldades. Além disso, os meus alunos da mentoria Mente Milionária têm acesso a todos os meus cursos gravados, todos os meus cursos, para que essa transformação seja ainda maior. E assim, mentoria Mente Milionária é maravilhosa. Eu tenho alunas que saíram da mentoria noiva, com a aliança na mão. Eu tenho alunas que acessaram o carro dos sonhos. A Thaís conquistou sua Porsche. A Darlene conquistou sua BMW. A Marilene, ela estava há 10 anos, gente. 10 anos num processo de divórcio litigioso que não saía. Com a mentoria, nós acessamos um trauma que ela tinha, que estava deixando ela presa naquilo. Com 15 dias, essa dor que ela estava vivendo há 10 anos, essa batalha na justiça que ela estava vivendo há 10 anos se resolveu. Então, você que quer vir para a mentoria Mente Milionária, só comentar aqui embaixo a palavra acesso. A palavra acesso, você que está no Instagram, vai receber aí um direct no seu Instagram para você clicar e conversar com a gente, com a minha equipe pelo WhatsApp e já tirar todas as suas dúvidas e vir para a mentoria, porque amanhã é dia de mentoria, tá? Você que tá no YouTube, embaixo desse vídeo vai estar o link também para você conversar com a minha equipe, já tira todas as suas dúvidas sobre a mentoria e vem comigo. Vamos resolver a vida, porque a vida é hoje. 2025 pode ter sido um caos até aqui, mas você consegue mudar. Quando você se posiciona, quando você faz a sua parte, Deus entra e fala assim, opa, agora ela tá pronta, agora ele tá pronto. As nossas bênçãos, meus amores, sempre estão prontas, mas nós precisamos estar prontos para receber. Se você é uma pessoa dependente emocional, uma pessoa cheia de feridas, de traumas, e tudo aquilo que você sonha chegar hoje, você vai estragar tudo. Se vier um homem maravilhoso na sua vida e você não tiver curado, você vai estragar tudo. Se você tiver o trabalho dos sonhos, o salário, o dinheiro, a renda dos sonhos, você vai cair, porque o dependente emocional está mais preocupado em agradar os outros, querendo salvar as pessoas, querendo ser a guerreira, a salvadora, e você vai cair, e você vai estragar os planos de Deus. E Deus é um pai cuidadoso, zeloso, e Ele não vai entregar para você aquilo que você não está pronta. Então esteja pronta, faça a sua parte. Para de terceirizar as coisas. Para de sentar e cruzar os braços e esperar o milagre cair dos céus. Você precisa fazer a sua parte. Amém, meus amores? Alguma pergunta, alguma dúvida para a gente orar e finalizar? Amém? Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento aqui hoje cada uma das pessoas que estão aqui, que o Senhor possa trazer paz, trazer entendimento, sabedoria para elas, que o Senhor abra os olhos e ouvidos espirituais delas, para que elas possam discernir o que vem de Ti e o que não é Teu, Senhor. Pai, que o Senhor possa trazer paz por esses lares que têm confusão, que o Senhor possa trazer mais consciência para eles, para que eles possam buscar a Ti, para que eles possam fazer a sua parte para viver os seus milagres. Eu profetizo sobre a vida de cada um hoje, vale de ossos secos, volte a viver. Eu declaro sobre a sua vida, tudo aquilo que estava morto, toda aquela área que estava morta na sua vida, volte a viver. Tudo aquilo que na sua vida tinha confusão e briga, que haja paz. Eu declaro sobre a sua vida toda enfermidade aí, todo espírito de enfermidade que estava sobre você, saia agora em nome de Jesus e não volte mais. Todo espírito de inveja, todo espírito de confusão, que saia da sua vida, da sua casa, dos seus, em nome de Jesus. Seja a boca do Senhor aqui nessa terra, profetize sobre a sua vida. Por mais que você não acredite, mas profetize. Por mais que os seus olhos vejam o caos, profetize aquilo que você quer viver. Declare como se você já estivesse vivendo. Profetize.
Profetize. Nós viemos para viver o céu na terra. Então faça a sua parte para que isso aconteça. Para que você possa viver o céu na terra e vencer cada uma das tempestades, vencer cada uma das vitórias, vencer cada uma das batalhas. Hoje é dia de você se levantar, de receber a vitória que vem dos céus. Tem batalhas aí que não são suas. E você tá aí na força do braço, na força do braço, na força do braço. Vai pro seu quarto, entrega pro Senhor, entrega aos pés da cruz. Talvez o Senhor só tá esperando você soltar essa autossuficiência, esse orgulho, para Ele entrar e fazer um milagre. Assim como o Senhor transformou a vida de José da noite pro dia, eu creio no de repente do Senhor sobre a sua vida. Amém? Amém, meus amores? Ó, grande beijo, que Deus abençoe sua semana.